moldaram minha cara. Não é possível pensar que a gente é a mesma UFSC de antes de 2008. A gente não é. Minha voz. Eu fiz vestibular de 1987. Não tinha negros. Eu não me sentia representada. E representatividade vale tudo. Uso pra dizer o que se cala. Particularmente a Universidade Federal de Santa Catarina, no final dos anos 80, ela não superava o número de 200 alunos negros dentro da universidade. O meu país. Como é ótimo um negro intelectualizado, como é ótimo a gente saber as coisas, a gente estar no mesmo nível, poder debater com aquele cara que se acha o bonzão, né? E chegar, não, ó, eu sou preta e eu sei isso, 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 tanto quanto você ou até mais, sabia? É meu lugar de fala. Você já teve que pensar, eu sempre faço a pergunta para os brancos, quando que a raça foi uma questão para você, para pensar privilégio? Aí a pessoa branca tem que tirar assim da cachola. Enquanto se você pergunta quando que raça foi um problema para você, para uma pessoa negra, ela vai começar. Com 2 anos me chamaram de macaco, com 3 anos minha mãe falou que eu tinha que andar com documento, com 4 anos eu não podia, quando eu ia nas lojas, pegar nada na estante para não acharem que eu estou roubando. É um negócio assim que não vai acabar nunca, porque é diário, né? Então esse é o maior privilégio, você não ter que pensar em raça. Raça é a ideia de que um fenótipo, qualquer fenótipo, tem uma continuidade moral, intelectual e estética. É uma invenção humana. O próprio grupo que inventou isso, que é os brancos europeus, com a pseudociência, se autocolocou numa escala de valor superior no quê? Moralmente, intelectualmente, esteticamente, ou seja, uma ideia de civilização superior, e por isso haveria desigualdades. Isso justifica tanto a colonização, justifica o Holocausto, justifica o extermínio indígena, a escravização negra. A diferença é uma coisa mais natural. Está na natureza, entre as plantas, os animais que não foram classificados em animais superior e inferior, em árvores superior e inferior. Por que as sociedades humanas foram classificar isso? Porque alguns grupos, algumas pessoas, tiram proveitos. Na década de 70, por aí, com os estudos de desigualdades raciais, estudos críticos de raça, tudo isso cai por terra, ou seja, raça... Não há nada de biológico, não há nada essência de cultura. O que existe é um racismo. E esse racismo produz a própria ideia de raça. Ela funciona conforme as relações de poder de uma certa história e política de um país. Se você for pensar isso, na Austrália vai ser com os aborígenes, nos Estados Unidos vai ser anti-negro, mas vai ser anti-latinos, mexicanos, a raça toma outro contorno. Na Europa, por exemplo, os árabes e os judeus são racializados. No Brasil, os árabes e os judeus não são racializados, eles entram no grupo de brancos. Ou seja, o que há é desigualdade entre os seres humanos e a própria desigualdade produz a ideia de raça. Pensa que eu não vi, eu senti herança de zumbi. Tá não morro como I, pra variar herdeiro de zumbi. Seguro bom fi, é 1 e 2 e 3 e 4, não importa já que querem eu serve, eu tô pra ver um daqui sucumbir. Não, pela honra minha mãe, tu me tira a mão da minha mãe. Parece um medo, vou ter que ter mais faro. Esse é o valor dos reais caros. Ao chamado do alemão, no que você se quer, mano. Só sente quem teve banco, eu não consigo ser mais claro. Não foi eu, não foi o negro escravizado, chegou, pô, me trata diferente aí, cara, sabe? Foi o branco que fez isso. Então, eu acho que a questão do racismo devia ser tratada principalmente pelas pessoas brancas. As pessoas não sabem o que é racismo no Brasil. Por causa das próprias especificidades desse racismo, não confessado, não assumido, que passa pelo mito de democracia racial, que passa para a ideia da mestiçagem, não tem mais branco, não tem mais negro. É difícil saber quem é negro no Brasil, mas a polícia sabe quem é negro no Brasil. O negro ele nasce dentro de uma sociedade totalmente excludente. E como é que a gente percebe? Através dos espaços.
Os espaços, eles vão anunciando para a gente quem nós somos dentro de uma sociedade estruturalmente racista. Tudo que é associado aos brancos está com um valor, né, muito maior, né, um valor positivo e negativo aos negros. O racismo brasileiro mata fisicamente, mata a consciência das vítimas negras, mata a consciência de todos os brasileiros sobre uma questão importante da sociedade. Às vezes as pessoas falam do racismo como se fossem relações de preconceito entre um sujeito com o outro. E não entende, ela fala, mas não sou racista. A estrutura inteira de um país tem a raça e ela faz com que as oportunidades sejam muito diferentes. Chegou a hora de falar, vamos ser francos, pois quando um preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos. Cabelo vem da África, junto com meus santos, respeitem meus cabelos brancos. As estatísticas mostraram que entre os brasileiros que tinham diplomas superiores e que fizeram um curso superior, os negros afrodescendentes eram apenas 2% da população brasileira. Dentro do Estado, nós tínhamos um juiz negro, que já está aposentado. Promotor nós não temos nenhum. Ou seja, a gente consegue colocar um monte de branco medíocre, né, nos lugares de poder, enquanto para um negro chegar ele tem que ser muito bom. Não é possível uma universidade pública no Brasil, onde a maioria da população é negra, se autodeclara como tal, ser absoluta minoria no ensino superior. E particularmente a Universidade Federal de Santa Catarina, no final dos anos 80, ela não superava o número de 200 alunos negros. Eu fiz vestibular de 1987, não tinha negros ali. O Centro de Ciências da Saúde é ainda um centro elitizado. Então era uma vida de uma pessoa que não tinha representatividade. Eu lembro uma coisa que foi muito impactante, eu era porta-bandeira de uma escola de samba nessa época, e eu saí na capa do Diário Catarinense a universitária sambista, porque preto estava no samba, preto não estava na universidade. Depois da abolição da escravatura, há 130 anos, o Estado brasileiro não deu nenhum tipo de assistência às pessoas escravizadas, nem econômica, nem social. Muitos ex-escravos continuavam trabalhando na casa dos senhores, reproduzindo por mais décadas e décadas a lógica colonial. No acesso à educação, a legislação brasileira não incluiu pessoas negras. Existiam leis que impediam o grupo de frequentar escolas e estudar. O único tipo de formação oferecido surgiu da necessidade de mão de obra. Uma educação técnica, de formação de operariado. Não havia outra maneira de fazer, a menos de implementar políticas de inclusão a partir da experiência de ações afirmativas e de cotas. Acho que é importante a gente sempre que pensa as ações afirmativas na Universidade Federal de Santa Catarina, lembrar que essa luta é uma luta da agenda do movimento negro dos anos 70, 80 e 90, que se consolidou nos anos 2000. Plantar uma semente é ativar os mistérios do universo, possibilitar hermosos encontros são feitos de vento, então fique atento, o que pode ser sutil. Encontros são feitos de vento, então fique atento, o que pode ser sutil. Eu sou de Campinas, São Paulo, né? E aí eu sempre estudei em escola pública, e aí no terceirão eu tive essa vontade e esse desejo de entrar numa universidade pública. E bem no terceirão fui para uma escola particular. E aí eu que me achava uma aluna excelente, uma estudante ótima, percebi que não, comecei a tirar notas horríveis e tudo mais, e aí eu comecei a entender como a educação pública, né, no Brasil é bastante sucateada, assim. Comecei a ficar preocupada
E nesse ano eu nem tentei a universidade pública, né? E acabei entrando numa particular que eu consegui bolsa, através de uma ONG e tudo mais. E aí depois de 3 anos, era publicidade e propaganda, eu perdi essa bolsa, não deu mais certo, eu fiquei desesperada. E agora o que eu vou fazer? Que universidade pública não vai entrar na minha cabeça, né? Não nessa vida. E eu pensei em serviço social. E aí quando eu fui pesquisar o serviço social na universidade pública, eu vi que a relação candidato-vaga não era tão alta. E aí eu comecei a pensar que de repente era uma possibilidade. E eu resolvi tentar e acabei caindo aqui em Florianópolis. Maria, mulher de luta, Senhor. Ah, se todas essas Marias se juntar, sapatão, trans, viadas, pretas, brancas, amarelas, vermelhas, pedras e sonhos na mão, punhos erguidos, seremos todas Marias da Revolução. É tomar de volta a alcunha roubada de um deus urbano. A gente sente muita coisa, a gente vive muita coisa que a gente não sabe dizer o que é, sabe? A gente não consegue nomear. E a partir do momento que a gente tem acesso a essas leituras, a esses autores, a conversas com intelectuais, tu vê que não é da tua cabeça, você não tá louca, você não tá exagerando. São coisas que acontecem de fato e estão ali e você agora sabe o que é. Tu se arma, tu consegue nomear o que tu sente, se torna palpável e a partir disso você consegue lutar contra. E isso, foi transformador na minha vida. Você vai lendo, então vai te dando essa coragem de olhar no olho e falar a real, que é o que não acontece. E não precisa gritar. É olhar no olho, fazer sentir, afetar. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de serói. Dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Nós temos mais de 60 coletivos negros nas universidades brasileiras, constituídos após as ações afirmativas. Isso é bárbaro. O Movimento Negro em Defesa das Cotas começou a atuar em diversos frontes da questão racial dentro da UFSC. A gente começou a receber denúncias e outras demandas, porque as pessoas iam procurar a gente. Tem muita coisa que os professores falam, que ou é racista, ou é homofóbico, ou é machista, que as pessoas, na hora que o professor fala, é cobrado. Professor, por que no teu slide tem uma coisa assim? Por que você falou isso? A gente não usa mais esse termo. Esse termo é racista, é preconceituoso, é homofóbico, então é questionado. E os professores também se incomodam, porque são professores muito antigos que não se davam conta disso porque ninguém chegava e falava. Mas é justamente porque antigamente não tinham pessoas que se davam conta disso, porque não é a realidade delas. A realidade delas é do privilégio, né? Se todo mundo decidir na UFSC não ser racista, não vai funcionar nada. A gente vai continuar tendo uma instituição racista. Porque numa sociedade onde tem racismo estrutural, né, não basta não ser racista. Você tem que lutar, ou seja, essa é a função das cotas, das ações afirmativas. Você tem que ter, né, um antirracismo. E de fato, assim, eu tenho me tornado uma pessoa mais intelectualizada, talvez, sabe, assim. Isso não é ruim, sabe? A gente às vezes tende a achar que é ruim, mas, como é ótimo um negro intelectualizado, como é ótimo a gente saber as coisas, a gente tá no mesmo nível, poder debater com aquele cara que se acha o bonzão, né? E chegar, não, eu sou preta e eu sei isso, tanto quanto você ou até mais, sabia? Sabe, é bom, a gente tem que ser metido mesmo, sabe? A gente tem que ser. Eu ia até pedir desculpa de ter falado intelectualizado, mas não tenho porquê. 4 anos depois da implantação, o perfil social da universidade começou a mudar. Grupos de renda familiar de 1 a 5 salários mínimos aumentaram a participação na universidade. Já grupos de 10 a 20 salários mínimos diminuíram a participação.
Entre 2008 e 2012, cresceu de 8,5% para 13,5% a quantidade de estudantes negros. A UFSC analisou a reprovação dos candidatos das 3 categorias de ingresso: classificação geral, negros e escola pública. Comparados aos estudantes da classificação geral e escola pública, que tinham 17% de reprovação, os negros tinham 29%. Agora, você não sabe atribuir, e isso não foi pesquisado, se é um problema de adaptação à universidade, se é um problema de uma formação deficiente ou se é um problema de racismo, porque essas coisas todas são complexas. E a gente sempre recebeu várias denúncias da existência de discriminação. E o pessoal que menos se evadia eram os cotistas negros. Era o pessoal mais persistente, embora fosse mais reprovado, era o pessoal que mais ficava, né? Quem tinha muita evasão era a classificação geral. E o que mais surpreendeu é que em cursos altamente seletivos e concorridos, a classificação geral tinha uma evasão muito maior do que os cotistas negros e de escola pública, mas muito maior. Na UFSC, 50% das vagas são reservadas para as cotas. Deste número, metade é destinada para candidatos de baixa renda e metade para renda maior que um salário mínimo e meio, ambos vindos de escola pública. De cada metade, 8% é destinada para cotistas pretos, pardos ou indígenas e 17% para o resto dos candidatos. A UFSC ainda reserva 22 vagas suplementares para indígenas, 9 para quilombolas e 202 para negros. A universidade é uma extensão da vida, uma extensão do que a gente encontra lá fora. Então, do mesmo jeito que lá fora eu vou ter que lidar com gente massa, gente escrota, gente racista, aqui dentro eu também vou estar lidando com essas mesmas pessoas, entendeu? O racismo dentro da UFSC é tanto institucional, em alguns departamentos, órgãos e professores. Não há um critério de punição. É muito raro a gente ver isso acontecer. Não tinha uma legislação para trabalhar e coibir o racismo. A SAAD surge como um motor para colaborar para que a instituição como um todo se envolva nessas questões. É um dos primeiros órgãos voltados para ações afirmativas e diversidades nas universidades federais. O que nós começamos a trabalhar? Uma política que trabalha a educação, a questão de coibir e também as questões de punição. Se a gente aqui é uma universidade, a gente tem que trabalhar pela educação e pelos direitos humanos. Como que eu posso formar um profissional que faz racismo com o outro? Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece? Me chama se não me conhece. Tudo que a gente sabe, o que a gente pensa que sabe sobre as cotas e tal, na banca de verificação, elas se tornam palpáveis. Você vê que aquilo está acontecendo mesmo, sabe? Você fica impressionado com a quantidade de gente que tenta burlar as cotas. Você fica revoltado. A sociedade tem o direito de saber as medidas que estão sendo tomadas institucionalmente para reprimir as fraudes ou para resolver os casos já comprovados de que existem fraudes. A banca de validação é composta por homens e mulheres, negros e brancos. A ideia é que o grupo seja uma representação da sociedade brasileira. A gente trata muito mais de como o indivíduo é lido socialmente do que de quem ele é filho ou de quem ele é neto, entendeu? A vaga de ações afirmativas não é para quem é filho de negros, mas é para quem tem o fenótipo negro. Não é decidir quem é negro, é ver quem é branco e que tá lá, entendeu?
São coisas diferentes, pode parecer que não, mas são coisas bem diferentes. Na banca de validação de 2018, 554 candidatos tiveram a autodeclaração validada. Foram 66 autodeclarações negadas. Cerca de 170 candidatos não compareceram ao processo de validação. Um momento bastante rico de aprendizagem para os que compõem a banca, para os candidatos também, porque ao se perguntar sobre o seu pertencimento e ao ter que declarar num documento que se reconhece como tal, isso faz com que ele também reveja a sua própria história, trajetória e identidade. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó. E o que eu quero dizer? Fiquei 2 anos na moradia estudantil, sempre ganhei a bolsa estudantil também. Estava bem próxima a toda essa dinâmica, né? E compreendendo a importância desses benefícios para o estudante continuar. Todos os alunos que entram com renda inferior, eles têm um cadastro socioeconômico imediatamente aprovado. Então eles ganham a isenção do RU e têm o cadastro aprovado para concorrer nos editais de bolsa. A UFSC oferece moradia estudantil, cerca de 200 vagas, bolsa estudantil no valor de R$ 670, bolsa permanência do MEC de R$ 400, auxílio moradia no valor de R$ 250 e auxílio creche em torno de R$ 500. A UFSC também disponibiliza apoio financeiro para participação em eventos acadêmicos ou viagens de estudos. A permanência é desafiador ainda para todas as instituições e para a UFSC também. Permanência, moradia dos estudantes negros para cá, aqui, por quê? Porque eles vêm em outra condição. Tem vários alunos negros, pretos, da universidade que não conseguem esse acesso e pagam moradia fora da universidade com o último e com o pouco que tem. Muito além disso também, eu acho de extrema necessidade uma política de equilíbrio mental. A saúde mental desse estudante cotista ele é sempre muito abalada por toda a pressão que ele sofre naquele ambiente, né? Toda a discriminação, todo o preconceito. Então, se ele não tiver um fortalecimento psicológico muito grande, muitas vezes ele não aguenta. Essa tal liberdade, aonde é que anda, aonde é que vai? E a democracia, aonde é que anda, aonde é que vai? E os meus direitos, aonde é que anda, aonde é que vai? E o teu respeito, aonde é que anda, aonde é que vai? Cadê o amor, aonde é que anda, aonde é que vai? E a justiça, aonde é que anda, aonde é que vai? Aonde é que anda, aonde é que vai? Aprendi tanto na arte, na música, quanto no serviço social, que o enfrentamento é importante, né? Que a gente tem que ocupar e resistir assim, nesses lugares. E é isso que eu tenho tentado fazer. Eu estou bem feliz com esse momento que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, preocupada com os tempos que estamos vivendo em âmbito nacional, né? Onde temos as políticas públicas sendo cada vez mais restritas, perdendo muitos direitos. Isso ameaça. Então as pessoas têm que resistir para que daqui 10 anos, para que as políticas de ação afirmativas pudessem continuar. A gente vê que a universidade ela tá diferente, né? Tá diferente, né? Essa palavra que eu quero dar. Ela tá melhor. Porque hoje você vê a cor, você vê a diversidade na universidade. Mas já está ótimo, não. Os desafios do século XXI não está necessariamente só no campo das ciências. Ele está no campo das relações sociais, das relações humanas, que é isso que nós esperamos que
as ações afirmativas e o sistema de cotas ajude. Eu fico muito feliz esse ano, meu irmão entrou em matemática aqui, minha mãe também está se aproximando da universidade. Meus irmãos de 14 anos já começam a pensar nisso, coisa que há um tempo atrás não pensavam. Então eu me sinto muito feliz de ter puxado eles para cá e acredito que com certeza isso vai mudar a história das nossas gerações e da nossa família. As resistências para que se pautem as questões raciais, elas têm sido cada vez mais rompidas por força exclusiva de estudantes de coletivos negros e de professores negros, com parceiros, sim, brancos, professores, servidores antirracistas, mas ainda num número muito limitado. Sempre há coisas para fazer para a luta antirracista. As histórias que você lê para o teu filho, né? Você pode ir na escola das crianças e perguntar: tem bonecas negras aqui? Porque mesmo teus filhos sendo só brancos, as bonecas negras não são apenas para os negros se sentirem representados, mas também para os brancos pararem de se sentir centro do mundo. É claro que é muito diferente se você é um diretor de uma escola, se você está num cargo de poder dentro de uma empresa, aí você tem muita coisa para fazer. Você pode falar: olha, vamos parar o RH aqui hoje e vamos falar: olha, como é que se contrata? Não adianta você ouvir Nina Simone o dia inteiro em casa, se o teu amiguinho tem uma fala racista, você não fala nada. Você não está lutando, você está fazendo bonito para você mesmo. Que os corpos que transitam por aqui, eles não são só corpos, eles são identidades, eles são histórias, eles são trajetórias, eles são cultura. De uma forma geral, é a criação de uma cultura de respeito às diversidades e às ações afirmativas. A diversidade é nossa riqueza, é riqueza coletiva da humanidade. E todos têm direitos, né, de tratamento e de igualdade. Não é possível pensar que a gente é a mesma UFSC de antes de 2008. A gente não é. A gente é uma UFSC mais negra. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegar no beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade.